Fala aí galera, meu nome é Rodrigo, voltando aqui a fazer vídeos. Esse vídeo é um bate-papo sobre processadores ARM. E se você gostar do vídeo, dá um like aí no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Então vamos lá para mais um vídeo. Então vamos lá, pessoal. Bastante gente me pede para falar sobre processadores ARM aqui no canal. Geralmente as pessoas que são mais ligadas aí com o lance de smartphone, notebooks, mobile em geral. Eu não sou um cara muito fã disso, entendeu? Eu nunca gostei muito de notebook, de mobile, nem de smartphone. E foi onde os processadores ARM se popularizaram, né? A arquitetura ARM, ela é lá de 1985, bem quando começou ali os questionamentos sobre os processadores CISC, né, processadores com instruções complexas, e começaram a surgir lá estudos, né, com RISC-1 lá do Patterson, e depois surgiu a arquitetura MIPS, né, que evoluiu para o Spark, e também naquela época lá surgiu com a Acorn a arquitetura ARM, né, processadores RISC de 32 bits. Bom, eles ficaram. A Acorn chegou a lançar algumas máquinas, né, com baseado no chip ARM dela, só que não fez tanto sucesso. E lá em 1991 rolou um consórcio com a IBM e com a VLSI e eles lançaram lá a Acorn, né, que era a Acorn RISC Machine, que era o ARM, né, passou a se chamar Advanced RISC Machine. E a Apple tinha a intenção de lançar justamente esses processadores para o mercado mobile. Bom, eu nunca acreditei lá, quando eu comecei a tomar conhecimento que a arquitetura ARM estava crescendo, foi justamente com o advento lá dos smartphones, né? E eu nunca imaginei que um processador ARM podia tomar conta de certa parte do mercado x86. Eu acreditava que, pô, quanto mais fossem passando os anos, a gente ia gastar mais energia, a gente descobrir, a humanidade descobrir como tirar mais energia do life stream do planeta, né? E a gente não ia se ligar muito enquanto você consome, enquanto gasta de energia. Mas na verdade, não. É óbvio que não ia ser assim. E a gente continua atrás da performance por watt, né? E os processadores ARM, eles são muito bons nesse quesito. Os processadores RISC embarcados geralmente são muito bons nesse quesito, né? Eles são processadores menores, né, que ocupam menos espaço no chip ali. Então eles conseguem ter, com menos instruções também, eles conseguem ter um consumo menor e com um desempenho relativamente bom, dependendo da aplicação que for usada, né? Recentemente eu vi um vídeo que me deixou assim muito abismado, assim, me deixou muito abismado, que foi um processador Qualcomm, né, Snapdragon 835, rodando o Windows 10 emulando instruções x86. Bom, eu cheguei a ler algumas matérias sobre isso e a Intel parece que ficou meio assim com a Microsoft, aquelas paradas lá daqueles velhos de terno, de cabelo branco. E não vai emular minhas instruções aí não, bababá. Só a VIA, hoje em dia, só a VIA, a Intel e a AMD tem licença lá para produzir processadores x86, né? Mas lembrando que a Microsoft lá no Windows 2000 chegou a emular instruções x86 para os processadores da DEC, para o Alpha lá. Eu não lembro não lembro exatamente o modelo do Alpha, mas isso aconteceu. Ele emulava as instruções x86 para os processadores da DEC. E a Intel torceu o nariz e vamos ver como é que vai ficar essa parada aí. Mas ainda assim, o processador lá estava rodando muito bem aplicações de Office, por exemplo. É lógico que você não vai pegar um Snapdragon 875, vai lançar lá no notebook e você vai rodar o Sony Vegas, o Adobe Premiere, o Photoshop, o AutoCAD, o SQL Server. Não vai ser muito interessante você fazer esse tipo de coisa. Mas, da mesma forma que a Intel tentou tomar uma parte lá do mercado ARM, né, dos processadores mobile, com o Atom e não conseguiu, agora os processadores de ARM começam a aparecer
tentando tomar aí uma fatia do mercado x86. E a gente vê isso também com projetos da AMD, lá com o Opteron A1100, que é um processador ARM octa-core, baseado em Cortex A57, ARM V8, né, já com 64 bits, processadores para data center, né, para máquinas ali que tem muita entrada e saída, muitas placas de rede, muitos discos, e com um consumo de energia baixíssimo. A Microsoft anunciou no início de 2017 agora que ela vai trocar todos os servidores da Azure. A Azure é o serviço de cloud, né, da Microsoft, por processadores ARM. E se eu não me engano, a própria Amazon também usa ARM, ou está pensando em usar ARM também lá na AWS. Então a gente começa a ver que isso realmente pode acontecer, cara. Pode acontecer. Você vê aí processadores ARM sendo utilizados pela primeira vez em computadores, em videogames embarcados, né, em sistemas embarcados de videogame, como foi o caso do PS Vita e agora do Nintendo Switch. E lembrando que o MIPS já foi utilizado lá no Nintendo 64 e outras arquiteturas também. Mas o ARM, se eu não me engano, a primeira vez foi lá no PS Vita e agora veio com força também no Nintendo Switch. Ou seja, ele consegue rodar bem aplicações multimídia, consegue rodar bem vídeos, som, jogos, e para ele se tornar uma boa opção de mercado desktop, cara, basta que os softwares sejam reescritos para ele. Aí vai depender lá também da Adobe querer reescrever todo um Photoshop lá para ele ter uma performance realmente boa nos processadores ARM. E, cara, quem viver verá o que vai acontecer, entendeu? Eu vi um teste aqui muito interessante, muito, mas muito interessante mesmo, de um cara aqui da Cloudflare. Ele tem um blog, né? E ele recebe processadores lá em primeira mão para fazer teste. E ele fez um teste de um processador da Qualcomm, chamado o núcleo dele Falcor, né? Estou olhando aqui. E ele tem características muito similares ao Intel, que foi que ele testou lá, Broadwell e Skylake, né? Versões do Xeon. Ele executa 8 ciclos por instrução, ele tem 46 núcleos, cara. 46 núcleos. Ele tem... E a grande vantagem dele ali é que com 46 núcleos contra 10 com SMT do Broadwell e 12 com SMT do Skylake, ele consegue ter ali cerca de 50 watts de diferença. E para um data center, isso faz muita diferença, cara. E o que foi mais interessante aqui é que em programas como o OpenSSL, que são programas escritos, né, que já tem compatibilidade lá com a arquitetura ARM, a diferença, cara, foi muito pequena, entendeu? Então, a gente pode ver realmente esses processadores aí começando a tomar boa fatia até de servidores, cara. Até de servidores, data center, ou até para servidores de produção mesmo lá. Eu não sei como é que as coisas vão ficar. gzip, eles estão gzip, Brotli, Golang, geralmente coisas de encriptação. Quando ele tinha instruções ali capazes que facilitavam a vida dele, né, do ARM, ele se saiu muito bem. E quando não tinham instruções, quando os programas não eram escritos para ele saiu muito mal, entendeu? Então isso deixa bem claro. Eu vou deixar esse teste aí na descrição do vídeo. Então isso deixa bem claro que tudo vai depender ali de começarem a escrever para essa arquitetura, né? Escrever softwares compatíveis com essa arquitetura. E lembrando que algumas personalidades aí do mundo da computação ainda torcem muito o nariz pro ARM, e é o caso do Linus Torvalds, né? Vou falar do Linus Torvalds, fudeu, vai vir todos os haters aí. Ele diz que não. Ele foi perguntado, né, numa conferência, se eu não me engano, até da ARM mesmo, e qual era o instruction set, a arquitetura preferida, né, do Linus Torvalds. Ele foi
bem claro, curto e grosso, x86. E ele justificou lá falando, a x86 tem tudo que a gente precisa, cara, não precisa ficar inventando. Foi mais ou menos isso que ele falou lá, nas minhas palavras. Voltando aqui, que o correio tocou aqui em casa, cara. Só serve para atrapalhar, né? Mesmo quando é para entregar a encomenda lá, eles atrapalham. Então eu tava falando lá do Linus Torvalds, né? Não o Linus lá Tech Tips. E ele foi bem claro lá em falar que a arquitetura que ele prefere é o x86 e não por conta do conjunto de instruções, né? Do Instruction Set lá do ARM. Ele disse que não tem nada demais lá no Instruction Set do ARM. Ele falou que o grande problema do ARM é o hardware, cara. Da mesma forma que o hardware do x86 pode evoluir, né, e conseguir uma eficiência energética melhor, o ARM também pode melhorar lá o seu desempenho em outros tipos de aplicação. Mas o que dificulta muito o ARM é o fato da compatibilidade, entendeu? Você vê hoje em dia aí que o próprio Android não funciona em todos os outros aparelhos, lá, os outros processadores ARM, lá, os outros SoC, né? Porque o ARM é mais ou menos como se fosse um tudo em um ali. E não tem compatibilidade, então isso dificulta muito. E quando você pega lá um software x86, você executa ele num Core i7 ou num 386, entendeu? Lógico que são implementações diferentes lá de uma organização de computadores dentro de um mesmo conjunto de instruções, mas funciona nativamente, entendeu? E não é o caso dos processadores ARM, né? Tem essa dificuldade aí na compatibilidade. Isso foi uma coisa que a Intel se propôs a carregar lá desde o início, né? Ela tentou até dar uma reviravolta aí no mercado, tirando as instruções legadas, né? A AMD até retira algumas instruções legadas, mas a Intel não faz isso. E ela tentou criar lá o IA64, mas ela tomou um golpe, né? Não vai ter golpe da AMD lá. Ela quis dar um reboot, né? A Intel no Instruction Set dela, mas a AMD deu lá um golpe de mercado, né? Que era o x86-64, o AMD 64. E como o IA64 ele não tinha retrocompatibilidade, o mercado acabou adotando as instruções da AMD, né, o AMD 64. A gente vê aí grandes fabricantes como Samsung, Qualcomm, Nvidia, Texas, própria Intel, AMD, caminhando aí para os processadores ARM, né? E eu queria saber de vocês aí, eu não me arrisco a fazer nenhuma previsão idiota, para não passar vergonha, mas o que vocês acham disso, cara? Principalmente para videogames, né? Que são tarefas mais básicas ali, onde a GPU é o maior, é o que traz a maior diferença. Os processadores ARM podem ser uma opção muito interessante, cara. A gente viu aí a Nvidia com Tegra aí, colocando lá o processador dentro do Nintendo Switch. É lógico que é bem básico ali, mas isso pode evoluir, cara. O que vocês acham disso? Eu acho interessante trazer essa discussão aqui pro canal. Eu pretendo, não sei se vocês têm interesse, mas falar bastante aí mais a fundo sobre as arquiteturas RISC e CISC, né? Contar a história, de onde veio, quem foram os caras lá que quiseram destronar o CISC. Eu acho que seria interessante, mas não sei se o pessoal tem muito interesse em ver. Então, o que vocês acham aí dos processadores ARM? Eu também pretendo falar de outros processadores RISC, né, como o Spark, o MIPS. Então, eu queria saber de vocês aí o que vocês acham do ARM, cara. Será que essa porra vai sair do celular e vai tomar alguma fatia do mercado x86 ou ele vai continuar nessas porras aí desse celular que não evoluem já há um bom tempo, cerca de 5 anos aí, eu só vejo coisas como display infinito e nenhuma mudança. Então, valeu, é nóis, até a próxima.